Meu nome é Gertrudes. Hoje sou uma senhora de idade, mas carrego comigo lembranças tão vívidas da infância que parece que aconteceram ontem. Eu era apenas uma menina quando tudo aconteceu, mas aquele dia nunca saiu da minha cabeça, e, sinceramente, acho que nunca vai sair. Cresci numa pequena fazenda do interior, onde a vida era simples, mas cheia de desafios. O campo era meu mundo, meu quintal, meu refúgio. Passava as tardes correndo pelos pastos, ajudando minha mãe nas tarefas da casa e cuidando dos animais com o entusiasmo que só uma criança cheia de energia poderia ter. Mas o que realmente me encantava era o cavalo da nossa fazenda, o Beto. Ah, o Beto! Ele era muito mais do que um animal, era meu sonho em forma de crina e patas. O Beto era um animal forte e bonito, com um pelo castanho claro que reluzia sob o sol e olhos que pareciam entender tudo o que acontecia ao nosso redor. Meu pai sempre dizia que ele era um cavalo arisco, mas eu, como sempre, estava determinada a aprender a montar. Ele parecia me entender, e sempre que eu via, meu coração batia mais rápido. A cada dia, eu me aproximava mais dele, tentando aprender os cuidados básicos, alimentá-lo e, aos poucos, começar a montar. Naquele tempo, eu não sabia, mas estava começando a construir um sonho em minha cabeça, o sonho de me tornar uma excelente cavaleira. Meus pais eram muito cuidadosos. Eles diziam que eu ainda era muito nova para montar sozinha, que eu precisava esperar um pouco mais até que tivesse mais força e equilíbrio. Mas, como toda criança, eu não queria esperar. Eu queria sentir o vento no rosto, queria sentir a liberdade de estar sobre aquele animal tão forte e magnífico. Cada vez que olhava para o Beto, eu sentia que ele também queria correr, queria ser livre, e isso me dava coragem. Eu sabia que, um dia, ele e eu iríamos correr juntos, por aquelas terras que conhecíamos tão bem. Era uma manhã de verão, e o sol estava quente. Meu pai estava ocupado na roça e minha mãe estava na cozinha, preparando o almoço. Eu, como sempre, estava ao lado do Beto. Aconteceu naquele dia que meu pai teve que sair para uma visita e pediu que eu o acompanhasse, mas eu não queria. Eu tinha planejado aquele momento, e estava determinada a montar o Beto, sem que ninguém visse. O cavalo estava ali, calmo, e era minha chance. Com a permissão silenciosa do meu coração, subi na sela. Eu estava tão nervosa, mas ao mesmo tempo tão feliz. O cavalo balançou a cabeça, como se entendesse a minha excitação, e quando começamos a andar, tudo parecia perfeito. Eu estava sentindo a brisa no rosto, o sol aquecendo meu corpo e, por um momento, tudo parecia mágico. O campo era vasto e eu, finalmente, estava no lugar que sempre sonhei. Mas, como acontece com muitos sonhos, a realidade tem seus próprios planos. O Beto, de repente, deu um puxão forte nas rédeas e se soltou. Não sei o que o assustou. Talvez tenha sido o barulho de um pássaro ou o movimento de algum animal na mata. O fato é que, em segundos, ele disparou em direção ao campo aberto, e, antes que eu pudesse perceber o que estava acontecendo, o cavalo estava correndo em alta velocidade. Eu tentei manter o equilíbrio, mas a cada movimento do Beto, me senti mais fora de controle. Eu gritei por ele, tentando fazê-lo parar, mas ele estava fora de si, correndo sem direção. O vento, que antes parecia ser um companheiro agradável, agora era apenas uma força que me empurrava para frente, me deixando cada vez mais tensa. Tentei, com todas as minhas forças, controlar a situação, mas o cavalo estava mais forte que eu. Eu sentia a adrenalina tomar conta de mim. Ele ainda corria mais rápido, e eu sabia que, se não fizesse algo logo, o que aconteceria a seguir seria inevitável. Antes de eu ter tempo de reagir, o chão virou um borrão e, em um movimento brusco do cavalo, perdi o equilíbrio. Minha cabeça foi a primeira a atingir o solo, e, em questão de segundos, tudo se tornou escuridão. Quando recobrei a consciência, estava no chão, com uma dor profunda na cabeça e nos braços. Minha visão estava turva e, ao tentar me mover, percebi que o corpo não respondia da mesma forma que antes. O susto foi grande, mas o pior estava por vir. Naquele dia, o campo que sempre me parecia um lugar de liberdade se tornou um lugar de sofrimento, e a vida simples que eu conhecia nunca mais foi a mesma. Quando acordei, não sabia ao certo quanto tempo havia se passado.
A dor na cabeça era tão forte que parecia que meu crânio iria se partir a qualquer momento. Eu tentei me levantar, mas uma sensação de fraqueza tomou conta de meu corpo, como se eu tivesse sido esmagada por algo muito pesado. Minha vista estava borrada e tudo o que eu conseguia ouvir era o som do vento e o batimento acelerado do meu coração. O campo estava quieto, como se tivesse parado de respirar junto comigo. Eu estava sozinha, caída no chão, e o cavalo, o Beto, estava longe, pastando calmamente em um canto, como se nada tivesse acontecido. A princípio, não percebi a gravidade da situação. Eu estava em choque. Levantei-me lentamente, tentando me apoiar em uma árvore próxima, mas as pernas não obedeciam. Minha visão embaçada fez com que eu caísse de novo, agora, com mais dificuldade para me erguer. Foi quando notei o sangue, meu sangue, escorrendo pela minha testa e pelos meus braços. A dor era insuportável. Olhei para minhas mãos, e vi que meus dedos estavam rasgados, provavelmente do impacto com o solo. O que mais me assustava, porém, não eram as dores físicas, mas o medo de que algo tivesse acontecido de verdade. Algo que poderia mudar minha vida para sempre. A sensação de estar sozinha naquele campo, com ninguém por perto para me ajudar, me fazia sentir uma impotência que eu nunca havia conhecido. Eu sabia que precisava voltar para casa, mas minhas pernas tremiam. Tentei, mais uma vez, me erguer, mas o mundo girava. O céu, tão azul e claro antes, agora parecia uma imensa tela em branco. A casa estava distante, e eu me perguntava se conseguiria chegar lá sozinha. O que faria se algo mais acontecesse? Eu não tinha resposta para essas perguntas. Com muito esforço, consegui andar alguns passos, mas logo me vi caída novamente, o cansaço tomando conta de meu corpo e a dor me dominando. Foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Eu precisava tentar, por mais que estivesse difícil. Eu não poderia ficar ali, sozinha, esperando que o tempo passasse sem fazer nada. Eu sabia que minha família precisaria de mim, e que se eu não fosse capaz de voltar, tudo o que aconteceu seria em vão. As horas passaram, e o sol começou a se pôr. Mesmo com os olhos cheios de lágrimas e o corpo fraco, eu segui em frente. Cada passo era uma luta, mas eu não podia desistir. Quando finalmente cheguei à entrada da casa, minha mãe me viu e correu até mim. O medo em seu rosto era claro, e ela me abraçou, percebendo o que havia acontecido. Meu pai chegou logo em seguida, mais calmo, mas ainda preocupado. Eles me levaram para dentro, e a primeira coisa que minha mãe fez foi me limpar e tentar estancar o sangue. O médico foi chamado, mas, até que ele chegasse, eu fiquei deitada, em silêncio, tentando processar o que havia ocorrido. Enquanto a dor me envolvia, minha mente estava longe. Eu não conseguia deixar de pensar no Beto. Eu sabia que ele havia agido de forma impulsiva, mas não sabia se era culpa dele ou se, de alguma forma, a minha tentativa de montar sozinho tinha assustado. Mas o que mais me incomodava era o fato de que, em um piscar de olhos, a sensação de liberdade que eu buscava tinha se transformado em uma prisão dolorosa. Naquela noite, quando o médico finalmente chegou, ele me examinou cuidadosamente. Felizmente, os ferimentos não eram tão graves quanto eu temia. Eu estava apenas com alguns cortes e hematomas profundos, e a conclusão que sofri poderia ser curada com o tempo. Mesmo assim, as palavras dele ecoavam na minha mente: "Você teve sorte, menina. Isso poderia ter sido muito pior." Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de ter sido tão imprudente, de ter perdido o controle daquela forma, me fazia sentir ainda mais culpada. Eu não havia apenas me ferido, mas havia colocado todos ao meu redor em risco. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu me virava na cama, tentando encontrar uma posição confortável, mas a dor era constante. E, no fundo, o que mais me incomodava era o medo de que eu nunca mais fosse a mesma, que essa experiência tivesse me mudado para sempre, de uma forma que eu não poderia controlar. O cavalo que antes me parecia um símbolo de liberdade agora representava algo muito diferente, algo que eu não sabia mais como entender. O acidente com o Beto foi mais do que uma simples queda de cavalo.
Foi um divisor de águas na minha vida, um evento que me ensinou da forma mais dura que a liberdade vem com responsabilidades e que, por mais que o campo me chamasse com seus encantos, ele também exigia respeito, paciência e, principalmente, cautela. Eu havia buscado a liberdade, mas, ao encontrá-la, percebi que a liberdade não é algo dado, ela precisa ser conquistada com sabedoria e cuidado. E aquele acidente, doloroso como foi, me ensinou que a vida no campo, como qualquer outra, tem suas armadilhas e seus riscos. E eu, naquele momento, precisei aprender a respeitar isso. Os dias seguintes ao acidente passaram lentamente. A dor na minha cabeça e nos meus braços não desapareceu tão rapidamente quanto eu esperava, e o cansaço físico foi substituído por uma exaustão mental que me fazia duvidar da minha própria força. A recuperação foi mais difícil do que eu imaginava. A cada passo que eu dava, a cada movimento que tentava fazer, a lembrança do acidente voltava com força, como se não me deixasse esquecer do que tinha acontecido. Eu me via tentando me levantar da cama, mas o medo de cair novamente me paralisava. Enquanto meu corpo cicatrizava, minha mente não conseguia seguir o mesmo ritmo. À medida que a dor física diminuía, o peso da culpa aumentava. Eu me sentia responsável por tudo o que havia acontecido. Não era só o medo de ter me machucado, mas a vergonha de ter agido sem pensar. Eu sabia que, no fundo, aquele acidente poderia ter sido evitado se eu tivesse escutado os conselhos dos meus pais. Se eu tivesse sido mais paciente e esperado, em vez de me arriscar em algo que, no fim, não estava pronta para fazer. A cada vez que meu pai passava por mim, ele me olhava com preocupação, mas sem dizer uma palavra. Minha mãe, mais amorosa como sempre, me dava atenção constante, mas eu percebia que, para ela, o medo também estava presente. Ela não dizia nada, mas eu podia sentir o olhar dela, aquele olhar de quem viu a filha quase se perder em um momento de imprudência. E eu sabia que, por mais que tentassem me confortar, o que eu mais precisava naquele momento era do perdão, e não de palavras vazias. Foi naquela semana que o Beto, o cavalo, foi trazido de volta para a fazenda. O coração apertou dentro de mim ao vê-lo novamente, mas dessa vez, o animal parecia mais calmo, mais sereno. Ele estava diferente, como se também tivesse sentido o peso do que aconteceu. Ele olhou para mim com seus grandes olhos escuros, e, por um momento, senti que ele me compreendia. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada, como se tivesse sido responsável por colocar o animal na situação que o levou a fugir. Apesar disso, o Beto estava mais tranquilo, e meu pai disse que ele precisava ser mantido em atividade, para que não ficasse inquieto. Ele era um animal forte, que sempre gostou de trabalhar, de correr pelos campos. E foi nesse momento que comecei a entender que minha relação com o Beto precisava ser reconstruída, mas não pela minha vontade de liberdade, e sim pelo respeito mútuo e pelo entendimento de que, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que planejamos. Eu passei os dias seguintes cuidando do Beto. Não montava mais nele, mas o alimentava, limpava sua sela, e observava-o pastar com um olhar mais atento. Eu comecei a perceber que ele, assim como eu, tinha suas limitações e seus medos. Ele também precisava de tempo para se recuperar, para voltar a confiar, tanto em mim quanto no campo, depois do susto que ele passou naquele dia. Mas, enquanto me dedicava ao Beto, algo dentro de mim ainda me torturava. Eu via o campo à minha volta e lembrava do dia em que o céu parecia azul e claro, mas logo se tornava um emaranhado de emoções conflitantes. Aquele acidente tinha me ensinado que a natureza, o campo e até mesmo os animais têm suas próprias regras. Nós, por mais que busquemos liberdade, também precisamos entender e respeitar os limites que nos são impostos pela vida e pelo mundo ao nosso redor. E a liberdade que tanto almejamos muitas vezes vem acompanhada de responsabilidades que, na inocência da juventude, não conseguimos enxergar. Cada dia era uma luta interna. Eu sabia que a única forma de superar a culpa era reconstruir minha confiança, tanto em mim quanto no Beto, e em tudo que o campo representava para mim. Mas o processo de cura não seria simples. Cada passo que eu dava, cada gesto que fazia, parecia ser uma tentativa de reparar o erro cometido.
Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que não era uma questão de apagar o que aconteceu, mas de aprender com ele, para que algo parecido não se repetisse. Eu me via refletindo sobre tudo o que aprendi, não apenas sobre os limites físicos, mas também sobre o respeito ao que nos rodeia. O cavalo, a terra, o céu e até o vento, todos tinham suas próprias leis que, se não respeitadas, poderiam nos ensinar da forma mais dura. O acidente com o Beto foi, sem dúvida, um dos maiores ensinamentos da minha vida. E, apesar da dor, apesar do sofrimento, eu sabia que ele havia me ensinado algo que eu jamais poderia esquecer: a liberdade, quando conquistada sem sabedoria, pode ser uma armadilha, e a verdadeira liberdade é aquela que vem com responsabilidade e respeito. A recuperação foi lenta, mas, com o tempo, eu comecei a sentir a confiança voltando. Não apenas em mim mesma, mas também no Beto, que, com paciência, voltava a ser o animal que eu sempre admirei. E, aos poucos, fui percebendo que, para seguir em frente, era necessário não só se perdoar, mas também aceitar que a vida no campo é feita de altos e baixos, de vitórias e quedas, e que cada passo é uma chance de aprender e crescer. À medida que o tempo passava, eu começava a entender que o acidente com o Beto não era apenas uma lição sobre a minha própria imaturidade, mas também sobre a necessidade de respeitar os limites, os meus, os do cavalo, os da terra, e até os do tempo. A vida no campo, tão cheia de beleza e liberdade, também carrega a responsabilidade de cuidar e de reconhecer que a natureza não se submete às nossas vontades, mas nos ensina a ser humildes. Eu havia aprendido isso da maneira mais difícil, e a dor de ter sido imprudente ainda ressoava dentro de mim, como uma lembrança constante de que a liberdade só é possível quando se respeitam as regras da vida. O que mais me afetava, no entanto, era o fato de que meu acidente não tinha afetado apenas a mim. Meu pai, que sempre foi tão forte e presente, parecia mais distante. Ele não me recriminou, mas seus olhos traziam uma preocupação que eu não conseguia ignorar. Ele estava tão envolvido com a fazenda, tentando manter tudo funcionando, que pouco a pouco, comecei a sentir que ele estava se afastando de mim, como se a perda de confiança não fosse apenas minha, mas nossa, de família. Ele costumava me chamar para ajudá-lo nas tarefas diárias, e eu podia ver como ele se sentia incomodado em me ver com medo de montar novamente. Ele nunca falava sobre isso, mas eu sabia que ele queria que eu superasse o que aconteceu, que voltasse àquele estado de liberdade que eu havia perdido. Minha mãe, por outro lado, era o meu apoio incondicional. Ela estava sempre lá, me ajudando a me recuperar física e emocionalmente. Ela dizia que a vida no campo exigia mais que força física, exigia sabedoria. Eu nunca me dei conta disso até aquele momento. Ela me ensinou a ser mais paciente com o tempo, a entender que a cura vem não apenas da recuperação do corpo, mas da transformação do espírito. Uma tarde, enquanto eu estava na varanda, olhando para o campo vazio onde o acidente havia acontecido, meu pai se aproximou. Ele não disse nada de imediato, apenas sentou ao meu lado. Eu sabia que ele queria falar, mas não sabia o que ele pensava. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas suas ações diziam tudo. Ele levantou a cabeça, olhando para os campos, como se estivesse medindo a imensidão do que tínhamos, e disse, com um tom calmo: Eu sei que você aprendeu uma lição, filha. Não é fácil ver o campo em silêncio, sem aquela criança impulsiva e cheia de energia correndo por ele. Mas a vida aqui é assim. Às vezes, a gente só aprende quando dói, quando a gente realmente perde a noção do que tem. Agora, você precisa aprender a viver com essa dor, e com a responsabilidade de ser mais sábia, mais consciente das suas escolhas. O campo não perdoa a pressa, não perdoa a imprudência. Nós, aqui, aprendemos que as coisas que realmente importam, as que realmente valem a pena, precisam de tempo e paciência. Eu fiquei em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Ele estava certo. Eu tinha sido imprudente, e o preço dessa imprudência era uma dor que me acompanharia por muito tempo. Mas a dor não me destruía mais, agora ela me ensinava a ser mais forte, mais sábia. As palavras de meu pai me fizeram entender que o campo, a natureza, não são apenas lugares de beleza e liberdade. Eles também são professores severos, que nos ensinam a respeitar seus ritmos e seus limites.
O campo me havia ensinado a lição, mas o mais importante era que eu agora sabia que o caminho para a cura não era apenas sobre o perdão, mas sobre o reconhecimento da responsabilidade, do respeito pelo que é maior do que nós. Eu comecei a montar o Beto novamente, mas desta vez, não porque queria voltar àquela liberdade impulsiva de antes. Eu montava com respeito, com paciência e, principalmente, com sabedoria. Cada passo que dávamos juntos era um passo na reconstrução da confiança, e eu sabia que o caminho seria longo, mas que seria possível. O Beto, com seu jeito calmo e sereno, me mostrava que, apesar de tudo, ele também havia aprendido a respeitar o espaço entre nós. Ele não era mais o cavalo que eu queria controlar, mas o companheiro que eu precisava entender. A recuperação completa veio aos poucos, e a cada dia, o campo parecia mais uma parte de mim. Eu comecei a ver as paisagens ao meu redor com uma nova perspectiva, mais atenta, mais cuidadosa. O acidente, apesar de tudo, me fez enxergar a vida de outra maneira. Eu estava mais consciente do tempo, mais respeitosa com a terra e com os seres vivos que dependem dela. O campo, com todas as suas lições duras, estava me ensinando a viver de uma maneira mais profunda, mais humilde. E, assim, o tempo passou. O Beto e eu reconstruímos nossa relação aos poucos, respeitando um ao outro. Minha relação com meu pai também se fortaleceu, porque ambos sabíamos que o que aconteceu não poderia ser desfeito, mas podia ser transformado em algo que nos fizesse mais fortes. E a vida no campo, que antes parecia ser apenas uma série de tarefas repetitivas, agora era vista como um grande processo de aprendizado, de crescimento e de respeito, por mim mesma, pelo Beto e por tudo que a natureza nos oferece. Com o passar dos meses, a vida no campo começou a tomar um novo ritmo. As colheitas estavam sendo feitas, o campo estava mais verde e, de alguma forma, eu também comecei a florescer de novo. A dor física do acidente havia se dissipado, mas as marcas emocionais, aquelas que vinham com a culpa e o medo, ainda eram profundas. Mesmo assim, algo dentro de mim começava a se fortalecer, como uma planta que, depois de uma temporada de secura, começa a brotar novamente. Voltar ao campo e ao trabalho diário, depois do que aconteceu, não foi fácil. Muitas vezes, o medo me acompanhava, principalmente quando via o Beto, o cavalo que, no fundo, ainda me trazia memórias da queda. Eu sabia que minha relação com ele havia mudado, não só pela dor que causou, mas também pelo vínculo que havíamos criado, mais forte agora por respeito e paciência. Meu pai, com sua sabedoria silenciosa, percebia as pequenas vitórias que eu alcançava. Ele nunca foi de dizer muito, mas seus gestos de apoio sempre foram claros. Em muitos dias, ele me chamava para ir ao campo e montar o cavalo, mas sempre com paciência, sempre me incentivando a ir no meu tempo. Quando vi meu pai se aproximar com um sorriso discreto e me entregar as rédeas do Beto, senti uma mistura de nervosismo e uma leve confiança. Eu sabia que seria mais difícil do que antes, mas também sabia que eu precisava seguir em frente. Uma tarde de verão, depois de muitas tentativas, finalmente consegui montar o Beto de novo. Ele parecia tão calmo, tão tranquilo, como se, de alguma forma, ele também tivesse aprendido a não se precipitar, a respeitar o espaço entre nós dois. Não houve pressa. Não era mais sobre liberdade desenfreada. Era sobre construir a confiança novamente, passo a passo. Com o tempo, fui ganhando mais confiança e me sentindo mais conectada com o campo e com o cavalo. Aos poucos, meu medo foi se dissipando. Lembro de um dia, ao galopar lentamente pelo campo, quando senti a brisa fresca do fim da tarde e me dei conta de que estava mais livre do que jamais estive. A liberdade que eu tanto procurava não era mais uma fuga impulsiva, mas uma sensação de paz e de equilíbrio. Eu estava no controle, mas também sabia reconhecer que a verdadeira liberdade vem quando conseguimos respeitar o que nos rodeia. Eu e o Beto começamos a correr novamente, não com a mesma rapidez de antes, mas com um ritmo mais natural, mais em sintonia com o que o campo nos pedia. Eu já não via o cavalo como símbolo de uma fuga, mas como meu parceiro, com quem compartilhei uma experiência que nos marcou para sempre.
Ele me ensinou, de maneira silenciosa, que a liberdade é feita de escolhas, e que, às vezes, a maior liberdade está na paciência e na espera, não no ato de correr sem rumo. Minha vida no campo também passou a ter outro significado. Eu estava mais consciente do que estava fazendo, mais atenta ao ciclo da natureza e à vida que me rodeava. O acidente, embora doloroso, me deu uma nova visão sobre a vida. Eu aprendi que a natureza, assim como o cavalo, exige respeito. E que a liberdade vem da harmonia, não da pressa. As manhãs de trabalho no campo começaram a ter mais alegria. Eu sentia uma sensação de realização em cada tarefa que completava, seja na plantação, cuidando dos animais, ou simplesmente observando o campo crescer. Cada ato que eu realizava parecia mais significativo, porque eu sabia que a vida não era sobre pressa, mas sobre o que construímos com o tempo. E foi assim que, com o tempo, eu e o Beto, e o campo que me acolheu, voltamos a ser um só. A liberdade que eu tanto almejava não estava apenas na corrida desenfreada, mas na tranquilidade de saber que, juntos, havíamos superado nossos medos. O campo me deu uma segunda chance, e eu sabia que, enquanto o Beto e eu estivermos juntos, essa chance seria um constante recomeço, uma lembrança de que a verdadeira força vem da paciência e do respeito mútuo. A liberdade estava na jornada, não no destino. O tempo, como sempre, tem seu próprio ritmo e, aos poucos, a vida no campo seguiu seu curso. As semanas passaram, e, apesar de todas as lições que o acidente me ensinou, eu ainda carregava aquela sensação de inquietação, como se tivesse sido marcado por algo que nunca poderia apagar completamente. Cada novo amanhecer trazia um pouco mais de confiança, mas também me fazia lembrar da fragilidade da vida, do quão imprevisível tudo pode ser. Mesmo assim, a dor começou a se tornar uma memória distante. O medo que sentia ao montar o Beto foi lentamente substituído pela sensação de paz que vem de viver em sintonia com a natureza, com o campo e com tudo ao meu redor. A relação com o Beto, o cavalo, foi se fortalecendo dia após dia. Ele, com sua calma, e eu, com meu respeito renovado pela vida no campo. A confiança, que antes parecia impossível, foi sendo construída com cada passo que dávamos juntos. As primeiras corridas, ainda hesitantes, começaram a se tornar mais fluídas, mais naturais. O cavalo e eu estávamos aprendendo a lidar com o que havia acontecido, a nos respeitar e a entender que o tempo de cura de ambos não tinha pressa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sentia que ainda faltava algo. Eu já não era mais a menina impulsiva e cheia de sonhos que se lançou em um campo desconhecido sem medir as consequências. Não. Eu havia amadurecido, mas sentia que ainda havia algo a mais que precisava fazer para curar completamente a alma que foi ferida naquele dia. Algo que, no fundo, sabia que deveria ser feito para seguir em frente. E foi então que, em uma manhã tranquila de outono, meu pai, que parecia mais relaxado depois da mudança de ritmo em nossa vida, sugeriu que fosse hora de eu voltar para a cidade por um tempo. Ele sabia que eu precisava de uma pausa, talvez para descansar não só o corpo, mas principalmente a mente, e me afastar um pouco do campo. Ele falava com a suavidade de quem já tinha enfrentado suas próprias batalhas e entendia que, para seguir em frente, a gente precisa se afastar às vezes e olhar a vida de uma nova perspectiva. Eu hesitei. Deixar a fazenda, o campo e o Beto parecia ser um sacrifício grande demais. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de respirar outros ares e ver a cidade, o lugar de onde vim, parecia uma chance de encontrar uma nova força. Eu sabia que não poderia continuar vivendo no campo com o peso do que aconteceu. Precisava de um tempo para me encontrar de novo, sem as sombras do acidente, sem a pressão da lembrança do que fui antes. Eu precisava de um espaço para curar as feridas internas que, até então, estavam camufladas pela rotina. Com o coração apertado, fiz as malas e me despedi da fazenda. O Beto estava lá, calmo, como sempre, e foi nesse momento que percebi a profundidade da nossa relação. Ele já não era apenas o cavalo que eu havia tentado montar sem pensar. Ele era parte de minha jornada, uma parte importante de tudo o que vivi e aprendi. E, ao partir, sabia que não estava deixando o campo para sempre, mas apenas me afastando por um tempo, para dar um novo passo, para olhar para a vida com uma nova perspectiva.
Na cidade, as coisas estavam diferentes. As ruas movimentadas, o barulho constante, as luzes, tudo parecia um contraste com a paz e a tranquilidade que eu havia deixado para trás. Fiquei na casa de uma tia que me recebeu de braços abertos, e, ao longo das semanas, fui me acostumando com o ritmo da cidade, que, embora agitado, me deu tempo para pensar sobre tudo o que vivi. A cidade me fez perceber que, por mais que o campo fosse minha casa, havia mais a ser vivido, mais a aprender, mais a explorar. Foi durante esses dias de reflexão que, em uma tarde de chuva, eu liguei para minha mãe. A voz dela do outro lado da linha me acalmou de uma forma que só ela sabia fazer. Conversamos sobre o campo, sobre o que eu havia deixado para trás, e sobre o que eu ainda precisava encontrar. Ela me disse algo que ficou comigo: filha, a vida no campo não te define. O que te define é a maneira como você escolhe viver o que a vida te dá. Essas palavras me tocaram profundamente. Foi quando eu percebi que a cura não estava apenas em voltar ao campo, mas em entender que, onde quer que eu estivesse, eu precisava aceitar o que aconteceu, sem medo de seguir em frente. Eu não precisava ser definida pelo acidente. Aquele momento foi apenas uma parte da minha jornada, não o fim dela. Depois de algumas semanas na cidade, eu voltei para a fazenda. O campo parecia diferente agora. Mais tranquilo, mais sereno. Eu havia me reencontrado e, ao voltar, estava pronta para seguir em frente. A cada dia que passei de volta em casa, pude ver as coisas com novos olhos. Eu não era mais a menina que corria para escapar da dor. Agora, eu sabia que a dor tinha suas lições, e que a vida no campo, com todas as suas dificuldades, também tinha seus momentos de paz. Eu estava em paz com o que aconteceu, e o campo, com seu ritmo imutável, me recebeu de braços abertos. O Beto, agora mais calmo e fiel, e eu, mais sábia, voltamos a correr pelos campos. E, pela primeira vez, a liberdade que sentia não era mais uma fuga, mas uma escolha consciente, um retorno ao meu verdadeiro lar. Eu sabia que a vida não seria mais a mesma, mas que a jornada continuaria, com todas as suas lições e desafios. A cada passo, a cada galopada, eu sentia que, finalmente, estava em paz comigo mesma. Os anos passaram desde aquele acidente, e, com o tempo, a vida foi se ajustando ao seu ritmo. Eu, que antes temia a lembrança daquele dia fatídico, agora percebia que a dor havia sido transformada em algo mais profundo e significativo. O campo, que antes representava a minha busca por liberdade, agora era também o lugar onde encontrei a serenidade que eu tanto precisava. Eu já não era mais a mesma menina impulsiva que se arriscava sem medir as consequências. Havia aprendido que a verdadeira liberdade vem com responsabilidade e que o respeito por tudo ao nosso redor, o campo, o cavalo, a vida, é o que nos mantém conectados com o mundo de uma forma mais profunda. O Beto e eu, com o tempo, nos tornamos mais do que apenas cavalo e cavaleira. Ele não era mais um símbolo de minha busca por liberdade sem limites, mas um amigo silencioso que havia me ensinado a ser mais paciente, mais cuidadosa, mais atenta. Cada vez que o montava, eu sentia uma ligação mais forte com ele, como se estivéssemos em sintonia, como se tivéssemos aprendido, juntos, a importância de respeitar nossos próprios limites. Eu havia superado a culpa que carregava no início, aquela sensação de ter sido imprudente, de ter colocado minha vida e a do cavalo em risco. Com o tempo, percebi que, embora o acidente tenha sido um ponto de ruptura, também foi um ponto de crescimento. A partir daquele momento, a vida no campo se tornou não apenas uma rotina de trabalho, mas uma escola de vida, onde cada dia trazia novas lições sobre paciência, respeito e, principalmente, autoconhecimento. O campo me ensinou a entender o valor do tempo. A cada plantação que brotava, a cada amanhecer que eu via com os olhos mais tranquilos, eu entendia que a vida não é feita de pressa, mas de momentos. Momentos de trabalho árduo, de colheitas bem-sucedidas, mas também de descanso, de reflexão e de apreço pelas pequenas coisas que muitas vezes ignoramos. O céu azul, o canto dos passarinhos, o som suave do vento nas folhas, tudo isso me lembrava que, ao contrário do que pensava, eu não precisava correr para ser livre. A verdadeira liberdade era poder estar no momento presente, viver com consciência e aceitação.
Com o passar dos anos, eu e o Beto nos tornamos uma presença constante na fazenda. A relação com o campo se fortaleceu, e a cada vez que eu montava, sentia uma gratidão imensa por tudo que aprendi. Mas, como tudo na vida, as coisas estavam sempre em movimento. O campo, que eu conhecia tão bem, era a casa de muitos ciclos: o ciclo das colheitas, o ciclo das estações, o ciclo da vida e da morte. E, assim como a natureza, a vida também tinha seus próprios ciclos a serem seguidos. Aos poucos, o Beto foi envelhecendo, e com o tempo, seus passos começaram a ser mais lentos. Ele já não tinha a mesma energia de antes, mas, ao olhá-lo, via a mesma serenidade que ele sempre teve. Eu sabia que, assim como ele, eu também estava mudando, que os anos haviam me dado mais sabedoria e mais compreensão sobre o que realmente importa. E foi quando ele se foi, finalmente, que a maior lição me foi dada. A dor da perda foi imensa, mas não foi uma dor destrutiva. Foi uma dor que me ensinou a aceitar a inevitabilidade da vida, que, assim como o ciclo das estações, a morte faz parte da vida. Não há como fugir dela, mas podemos escolher como viver até que ela nos alcance. O Beto me ensinou, mais uma vez, que a verdadeira liberdade é saber quando é hora de seguir em frente, e quando é hora de deixar ir. Naquela manhã em que ele partiu, eu não senti raiva, nem rancor. Senti uma imensa gratidão por tudo o que ele me proporcionou, por tudo o que ele me ensinou. Ele fez parte da minha jornada, e eu sabia que, sem ele, eu não seria a pessoa que sou hoje. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que ele havia cumprido sua parte na minha vida, assim como eu também havia cumprido a minha. O campo, agora sem o Beto, parecia um pouco mais vazio, mas também mais sereno. Eu sabia que a vida seguia, que os ciclos continuavam, e que, por mais que as perdas façam parte de nossa trajetória, também é nas perdas que encontramos os maiores aprendizados. O campo era, de fato, meu lar, mas era também um grande mestre, que me ensinava a cada dia, a cada novo amanhecer, a verdadeira essência da liberdade, a aceitação da vida como ela é, com todos os seus altos e baixos. Eu já não era mais a mesma. O campo me transformou. O acidente me transformou. O Beto me transformou. E, agora, o campo me ensinava a ser grata por tudo que tive, por tudo que aprendi, e por tudo que ainda tenho para aprender. Os anos passaram, e, com o tempo, a vida no campo começou a ser mais do que apenas uma rotina. Quando eu olho para trás, vejo que o campo foi o grande professor da minha vida. Ele me ensinou não apenas sobre o trabalho árduo, mas também sobre a paciência, o respeito e, principalmente, sobre a própria natureza do tempo. Depois do acidente com o Beto, eu não era mais a mesma. Eu não era mais a menina impulsiva que pensava que a liberdade estava em correr sem rumo. Não. Agora, eu sabia que a verdadeira liberdade só pode ser conquistada quando entendemos nossos limites e respeitamos o que está ao nosso redor. A dor do acidente se transformou em aprendizado. No início, a culpa me consumia, e a perda de Beto parecia irreparável. Mas, com o tempo, percebi que ele fez parte da minha jornada de uma forma que eu jamais imaginaria. Beto me ensinou a ser mais cuidadosa, mais paciente e, acima de tudo, mais atenta ao que realmente importa. Ele me mostrou que a vida no campo não é só trabalho físico, é também uma questão de espírito. O cavalo, com sua confiança silenciosa, e eu, com a minha vontade de aprender, nos tornamos parceiros de uma jornada de respeito e confiança. Eu passei a olhar o campo de forma diferente. Não era mais apenas o lugar onde eu trabalhava ou buscava minha liberdade. Era um lugar de reflexão, de conexão com tudo o que estava ao meu redor. O campo me permitiu olhar para dentro de mim mesma, para entender o que eu realmente queria, o que eu precisava. Cada amanhecer no campo era uma nova chance de entender o que eu havia aprendido. Eu não era mais a mesma pessoa que se arriscava por impulso, mas alguém que sabia que a vida, tanto no campo quanto fora dele, exige mais do que apenas coragem. Exige sabedoria. O Beto, agora lembrado com carinho, foi o grande mestre de tudo isso. Ele me ensinou que o medo pode ser um aliado, se soubermos como usá-lo. Ele me fez ver que a verdadeira força não é a ausência de medo, mas a capacidade de reconhecer os nossos próprios limites e respeitar as forças ao nosso redor.
E a liberdade, que eu tanto buscava, veio quando aprendi a viver em harmonia com o que a vida me deu. Com o tempo, a saudade de Beto se tornou uma lembrança doce e reconfortante. Não mais uma dor. Eu passava mais tempo refletindo sobre tudo o que ele representou em minha vida. Ele foi o símbolo de um aprendizado profundo, que não pode ser apressado. A relação que construímos, apesar de curta, me ensinou mais do que qualquer outra experiência que eu já tivesse vivido. Hoje, olho para o campo com um sentimento de gratidão. Cada árvore, cada pedaço de terra, cada animal que cuido, me lembra de tudo que o campo me deu. A vida aqui é tranquila, mas exige respeito, paciência e perseverança. Eu aprendi que a verdadeira liberdade está na capacidade de viver de acordo com o tempo que a natureza nos oferece, e que, por mais que desejemos correr, a sabedoria está em saber quando parar, quando respeitar o ritmo do mundo ao nosso redor. E foi com esse entendimento que eu segui, sem pressa, aceitando a vida como ela é, com todas as suas dificuldades e surpresas. O acidente me ensinou que a dor é inevitável, mas que ela também pode nos moldar de formas que nunca imaginamos. O campo, que me parecia um lugar de simples trabalho, se tornou o lugar onde eu cresci e me descobri. Cada dia é uma nova chance de aprender algo novo, de ser mais grata e mais consciente de tudo que tenho. Agora, enquanto compartilho essa história com você, sei que muitas pessoas podem estar passando por momentos difíceis, enfrentando desafios e tentando superar suas próprias batalhas. Se você se sentiu tocado por essa história, se ela fez você refletir sobre sua própria jornada, peço que deixe seu like. Cada gesto de apoio, como o seu like, faz uma grande diferença. Ele nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias de superação e aprendizado. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva agora. Isso não é só uma maneira de apoiar o conteúdo, mas de se juntar a uma comunidade de pessoas que acreditam que as histórias têm poder. Ao se inscrever, você se conecta com todos nós, que estamos aqui para aprender juntos, para crescer e para compartilhar nossas experiências. E, por favor, ative o sininho de notificações. Às vezes, uma palavra, uma história, pode fazer toda a diferença na nossa vida, e eu quero que você esteja aqui sempre que novas histórias de superação e força forem compartilhadas. A vida é feita de ciclos, de desafios e de recomeços. Ao longo dos anos, aprendi que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentar essas dificuldades com coragem e sabedoria. Muito obrigada por estar aqui e por acompanhar essa jornada comigo. Lembre-se de que, independentemente do que aconteça, o mais importante é como escolhemos viver o que a vida nos oferece. Não importa onde você esteja, a vida sempre terá algo novo para te ensinar.